E aí, seus ruins, tudo bom com vocês? Fala, seus ruins, como é que é? Vocês estão bom? Estamos de novo aqui para relatar mais um relato, obviamente, porque senão Né? não seria relato. O clima não tá legal. O clima tá pesado, gente. Esse lugar aqui, devido às coisas esquisitas que já aconteceram aqui, enquanto a gente gravava, ó, eu tô vendo até flare ali, eu já tô meio assustado. Como eu já falei, eu sou muito cético com relação às coisas sobrenaturais. Eu não tenho medo, não tenho muita crença nisso e tal. A não gente leva pensa muito no acaso. a A gente quer explicação. E a gente é cientista também, a gente fica procurando explicação para essas coisas. Coisas lógicas. Mas, de novo, se vocês viram o vídeo anterior, que aconteceu lá no meu trabalho, no laboratório de fotografia, teve um outro episódio que também aconteceu lá que eu não consigo explicar para as pessoas o que é de fato aquilo. Vou explicar de forma lógica e racional aqui do Uma nosso coisa, mundo. Então, teve uma época no laboratório de fotografia que eu trabalhava que a gente fazia 2 turnos. O pessoal chegava às 7 horas da manhã e ia até às 14 horas, se não me engano era isso. Depois a gente mudava de turno e a outra equipe ia das 14 até às 20 horas. Não sei se você lembra dessa época, você lembra, né? Já era fotografia digital já. Sim, eu estava como encarregado do laboratório. Nesse dia, foi um dos dias que eu resolvi ficar das 2 até as 20. Ficou só eu e mais um colega, que a gente morava no mesmo setor e eu tinha carro nessa época. E ele pegava carona comigo no carro. Nós finalizamos às 8 horas, às 20 horas. Eu fui lá no fundo, olhei tudo, se alguém não tinha esquecido o computador ligado, se luz ligada, alguma coisa importante na tomada que tinha que tirar. Né, verifiquei tudo, porta aberta, destrancada, que às vezes podia ter deixado, janela também. E ela era vários cadeados. Vários cadeados, um monte cadeados. de coisa atravessada nas portas. Aí beleza, eu fui, tranquei tudo lá e vim. Aí eu fui, liguei pro filho da patroa, para ele vir com a chave e trancar tudo lá. Você lembra lá onde era a máquina de ponto? Enfiar o dedão lá para bater o ponto. Tinha máquina de ponto bem assim na parede mesmo, já quando sentava na recepção já dava de cara com a máquina de ponto. Logo ele chegou. Quando ele chegou, ele foi lá no fundo de novo e nós fomos atrás dele, conversando. Isso, aquilo outro. Aí ele foi lá, olhou de novo a cada sala, né? E nós íamos atrás dele. Ele veio na frente, ele estava na frente, depois era eu conversando com ele, e atrás vinha o outro pequenininho que pegava carona comigo. Aí o rapaz que estava na frente passou de frente à máquina de ponto, e eu, logo atrás dele, eu vi uma coisa esquisita, muito esquisita. Gente, ele passou andando, no vão das pernas dele, saiu da sala do patrão. Nossa, gente, é esquisito falar isso, porque dá um trem esquisito falar isso. Saiu de dentro da sala do patrão, que estava fechada, numa altura assim, mais ou menos. Saiu uma fumaça, estralando, fazendo assim, tec, 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 e passou debaixo dos pés dele, sabe? E entrou, cara, na parede que estava a máquina do ponto. Sabe? Ela saiu da sala, que ficava quase de frente ali, você lembra como é que é? E ela saiu, fez a curva, passou por baixo das pernas dele, fazendo tec, tec, tec. Tipo que estivesse andando? Não, ela veio, é uma fumaça flutuando, sabe? Como se alguém tivesse fumado e soprado debaixo das pernas dele assim, mas ela não dissipava igual uma fumaça. Ela vinha, não dá para explicar como que era. É como se fosse uma massa sem forma, que ela vinha meio que girando assim, como se fosse um movimento de fumaça, mas ela não dissipava para longe, ela não enfraquecia. E ela foi fazendo esse movimento assim, e fazendo tec, 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 estralando, passou por baixo das pernas dele e entrou na parede que estava a máquina do ponto. Aquela casa era muito tensa. Aquela casa era... Cara, eu não falei nada. Eu vi aquilo passando por baixo da perna do filho da patroa. E ele deu uns 3 passos para frente e aí eu parei. Quando eu parei assim, aí ele parou também. Aí ele olhou para mim e falou: "Você viu isso?" Cara, a gente sempre faz essa mesma pergunta para a pessoa, porque a gente não quer acreditar. Mas ele parou. É uma comprovação, né? Porque parece que a gente, não, é coisa da minha cabeça, mas se a outra pessoa confirmar, aí a gente conta, sabe? E ele falou: "Cara, você viu isso?"
porque ele também viu, cara, a fumaça sair e passar por baixo dele e entrar. Foi uma altura assim, uma altura de uns 50 centímetros, 40, 50 centímetros do chão. Aí eu falei, cara, eu não ia falar nada, cara. Eu não ia falar nada pra ninguém. Mas já que você viu também, cara, e eu não sei o que foi isso, mas eu vi acontecer diante dos meus olhos que passou um trem debaixo de você e entrou nessa parede aqui. E eu bati na parede. Falei, entrou aqui. E ela tava quente? Não, tava normal, tava normal. Cara, nisso, o terceiro rapaz que pegava carona comigo, ele tinha 17 anos na época, eu acho, 18, é novinho. Nisso ele encheu o olho de lágrimas. E ele falou, cara, eu quero ir embora, eu quero ir embora, eu quero ir embora. E eu falei, cara, espera que a gente tem que entender o que tá acontecendo aqui. E aí o filho da patroa falou, vamos fazer o seguinte, cara, sabe, me incomoda tanto falar, porque assim, eu não sou sensível a isso, mas parece que mexe tanto que vai lacrimejando o cantinho do olho da gente aqui, gente, ó. Vai lacrimejando. E lá, sim. A gente fez várias divisões lá dentro, lá, pra acomodar o pessoal lá, né? Uma casa foi aumentava, precisa de uma sala pro laboratório, faz ali, vai aumentando. E ficou tipo um trem desajeitado, mas que... Com vários cômodos. E você via, tipo assim, vultos passando de uma porta pra outra. Aí você olhava, tipo assim, não dava muito moral, né? Porque tipo, era muita gente. Muita gente, lá tinha muita gente. Teve uma época que ficou quase 30... 60 pessoas lá, né? Porque era 35 na cobrança e o restante do pessoal lá, quase 60 pessoas. Aí o terceiro rapaz começou a chorar. Rapaz, ele chorou. E ele sentou lá fora, ele correu lá pra fora e ficou lá na calçada. Sabe? Ele falou, eu não vou ficar aqui dentro, Eu falei, cara, eu vou falar o seguinte, você lembra que lá era cheio de câmera? Né? Lá era cheio de câmera, gente, pra todo quanto é lado. Big Brother. Eu falei, vamos lá agora, na sala do seu pai, da sua mãe, e vamos olhar, ver se vai aparecer alguma coisa. Porque deve ter uns 5 minutos mais ou menos, que a gente viu esse trem passar. Ele foi lá, abriu a sala, ligou o computador, e aí nós voltamos. Aí mostrou nós passando lá do fundo. Viemos andando. Gente, aí beleza. Quando chegou nessa parte que nós paramos e ele virou para trás e perguntou, tudo isso a gente viu na câmera. Mas a coisa passando debaixo dele, nós fizemos até câmera quadro a quadro, sabe? Pra ver. Não mostrou nada. Sabe? A nossa conversa tudo gravou ali. O terceiro menino chorando, saindo lá pra fora, correndo. E aí eu falei, cara, eu acredito, porque você que parou pra falar comigo, eu não ia falar nada pra ninguém. Cara, mas isso aconteceu. Alguma coisa que a gente não consegue explicar e entrou nessa parede. Deu pra ouvir estrada? Não apareceu nenhum som. Não. Porque nós colocamos o som para ouvir nós perguntando. Porque a gente ficou assim tão na dúvida, tão esquisito, que a gente queria ouvir até nós conversando a respeito daquilo. Nós conversamos tudo, mas não apareceu nada, sabe? Nós vimos isso acontecer, sabe? Nessa casa. E até hoje eu conto isso para poucas pessoas que às vezes acreditam ali, que puxam um assunto. Aí eu falo, cara, aconteceu uma coisa assim, sabe? Não tem explicação para essas coisas. E a forma era assustadora, cara. Era assustadora porque era uma fumaça em rebuliço. Era um trem esquisito. É um trem feio. Foi uma coisa muito feia de ver. Tipo aquele filme de terror que a alma sai e fica aquela massa, tipo o Dumbledore ali. Eu acho que é alguma coisa assim, cara. Sabe? É uma coisa muito esquisita, gente. Foi uma coisa muito estranha, sabe? Que eu contando começa a lacrimejar os olhos, porque é um trem esquisito e eu não acredito.